Então, de volta, pessoal, continuando aqui com o nosso item 2.1, vamos falar aqui agora sobre soberania dos dados. A soberania dos dados, ela descreve como a localização física e onde os dados são armazenados pode definir os requisitos legais que seus métodos de proteção devem cumprir. Essa soberania ela pode ter um impacto na privacidade, confidencialidade e acessibilidade dos seus dados. Como assim? Como que seria essa soberania? Bom, imagina que você tem uma empresa lá nos Estados Unidos, e aí você quer abrir uma filial aqui no Brasil. A legislação que envolve o armazenamento desses dados, para lá é uma, para cá é outra. Por exemplo, a LGPD aqui no Brasil, ela diz que os seus dados lá de empresa, ela tem que ser mantidos aqui no Brasil. O processamento ele pode ser até fora, e no caso de nuvem, né, contratação de nuvem, mas os dados têm que ser aqui. Então, se você é uma empresa de fora, mas quer atuar aqui no Brasil, você tem que trazer esses dados e ficar armazenados aqui. Então essa seria a questão dessa soberania de dados. Vai descrever esses requisitos legais que você precisa cumprir. E aqui tem impacto na privacidade, confidencialidade e acessibilidade, porque você vai ter que trabalhar isso daí para atender a essas questões aí. Proteção de dados. Os dados são ativos altamente valiosos. Pois enquanto um hardware pode ser substituído se falhar ou quebrar, substituir os dados que foram danificados é uma tarefa muito mais difícil, às vezes até mesmo impossível. A proteção dos dados é um conjunto de medidas de segurança destinadas a controlar o acesso a fim de manter a tríade CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade. E a gente vai ver alguns itens agora relacionados a essa proteção de dados. Data Loss Prevention, as ferramentas e métodos de DLP ajudam a proteger contra a perda de dados. As empresas devem implementar técnicas de DLP para detectar e impedir o acesso não autorizado, uso ou transmissão de informações confidenciais, podendo envolver DPI, Deep Packet Inspection. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Armazenamento e transmissão de dados criptografados, monitoramento de autorizações e outros relacionados. Então esse DLP ele vai tratar aqui de formas e técnicas para você evitar essa perda de dados. Como assim? Eu posso fazer um filtro lá de que anexos da empresa não pode ser... Documentos que foram criados dentro da empresa não pode ser anexado, por exemplo, num e-mail pessoal, só e-mail corporativo. O e-mail corporativo ele não pode ser enviado para e-mail pessoal. Posso desabilitar os USBs do computador. Enfim, são técnicas para evitar essas perdas de dados e compartilhamentos não autorizados, enfim. O mascaramento ele é a ocultação de algum conteúdo a ser exibido. O tipo mais comum é o mascaramento de senhas, mostrando asteriscos ou pontos ao invés de caracteres digitados. Todo mundo já deve ver isso aqui, né? Quando vai digitar a senha, aparece lá uns asteriscos ou uns pontinhos lá, ao invés de a sua senha propriamente dita. Pode ser utilizado para ocultar ou ofuscar Personable Identifiable Information, essa siglazinha aqui, que o material traz muito sobre ela. Protected Health Information, que seria o PHI. Dados em bancos de dados em teste ou ambiente de desenvolvimento. Às vezes você tem ali um banco de dados que ele tem que ser uma réplica da sua produção. E aí o pessoal vai tratar de dados reais, digamos assim, por exemplo, sistema de RH. Não, normalmente faz um mascaramento ali, troca os nomes, alguns dados, para você ter uma informação semelhante à real, até para você fazer uns testes ali, mas que ela não vai ser uma réplica dos dados reais. Criptografia, ela descreve as técnicas utilizadas para proteger os dados contra o acesso não autorizado por embaralhamento. A gente vai ver que é um pouco mais complexo que isso aqui, mas falando de um modo bem popular, para ficar bem fácil de entender, seria isso. De forma que os dados se tornam ilegíveis para qualquer pessoa, a menos que tenha acesso aos métodos necessários para decodificar. Os métodos de criptografia variam dependendo da proteção necessária para os dados, sendo enquanto armazenados ou durante uma transmissão. E a gente vai falar mais isso aqui de forma aprofundada lá no item 2.8. At rest, que seria os dados em repouso, são dados armazenados em um dispositivo. A criptografia de armazenamento, como criptografia de arquivo ou criptografia de toda unidade, ela deve ser utilizada para proteger os dados em repouso, ou seja, aqueles dados que estão armazenados ali e você não está fazendo uso deles ativamente ali no momento. Trouxe um exemplo aqui que o formato NTFS do Windows possui o EFS, Encrypted File System, que provê criptografia de serviços e usa Symmetric Encryption Algorithm, o AES, eu ouvi falar bastante disso daí também. E do mesmo jeito que a gente tem uma criptografia ali em repouso, a gente tem uma criptografia em trânsito, que é quando os dados estão em movimentos e que são transmitidos pela rede. Pode ser utilizada uma criptografia de sessão ou uma VPN. A gente viu que a criptografia é diferente ali de acordo com
uso dos dados. E em processamento, os dados em uso ou em processamento são dados que estão sendo processados ativamente por um aplicativo, estando presente na memória RAM e sendo processado pela CPU. Os dados abertos e ativos são seguros apenas se o ambiente lógico e físico for seguro. Uma criptografia homomórfica pode fornecer proteção para dados em uso, para que as manipulações possam ocorrer sem a necessidade de descriptografar os dados. A gente vai ver sobre essa criptografia homomórfica aqui, ó, lá no item 2.8 também. Só dando uma pincelada aqui para a gente entender esse conceito de criptografia em processamento. A tokenização ela é um método usado para proteger os dados sensíveis, como cartões de créditos e números de conta. Ao invés de armazenar os cartões de crédito e números de conta dentro de um aplicativo ou em um banco de dados, eles podem ser representados com um token. O token pode ser usado no lugar do número da conta e o acesso ao valor do token não revela a informação real que representa. Um outro conceito bastante interessante que a gente tem que ter em mente. E gestão de direitos digitais pode ser utilizada para impor uma utilização aceitável dos dados digitais. Essa gestão de direitos em um documento, por exemplo, ela pode limitar a possibilidade de impressão ou de cópia. Eu já tive acesso mesmo a alguns documentos que você só consegue visualizar, não consegue baixar ele para o computador, não consegue, ou às vezes só consegue imprimir, que no caso era uma ABNT. Só conseguir imprimir, mandar direto para a impressora, beleza, mas aí você baixar o PDF para tentar editar não dava, era um pluginzinho lá da Adobe, travava bastante isso daí. Falar um pouquinho aqui sobre as considerações geográficas. Se uma empresa ela estiver distribuída em vários locais, deve ser levada em consideração a distribuição geográfica ao implementar a segurança, bem semelhante ao que a gente viu em soberania dos dados ali. Todas as comunicações entre os locais devem ser criptografadas, utilizando protocolos seguros e, se possível, VPN. Obviamente, você não vai ter uma conexão dedicada para isso, então você vai ter que usar a estrutura da internet. Por isso aqui, uma VPN ou um outro protocolo seguro. Se vários países estiverem envolvidos, a soberania dos dados deve ser verificada, assim como legislações locais sobre o tratamento dos dados, que a gente viu aí anteriormente no item soberania dos dados já. Response and Recovery Controls são mecanismos de segurança estabelecidos por uma organização para responder os incidentes de segurança. Podem incluir políticas de resposta a incidentes, plano de continuidade de negócios e plano de recuperação de desastres. A gente vai abordar isso aqui, aprofundar lá no item 4.2. Os objetivos são minimizar o tempo de inatividade, o custo de resolução e o impacto de uma invasão. Todos esses itens estão relacionados a esse controle de resposta e recuperação. Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!